Tudo bem, Márcia? Feliz Comigo ano sim, novo. com vocês. Tranquilo. Igualmente. Que bom. Márcia, conta pra gente, você foi censurada pelo Instagram. Você foi fazer uma live sobre Bolsonaro e não conseguiu fazer essa live. O que aconteceu? Eu também quero saber, porque o Instagram, quando faz essas coisas, não explica o que aconteceu. E então eu imagino, eu vou contar assim para vocês. Nesse mês, eu recebi muitos ataques, muitos. Parece uma coisa cósmica, porque vieram de todos os lados e pelos mais diversos motivos, desde faltar uma vírgula numa frase de Twitter até ataques de colegas, muito estranho, foi esquisitíssimo, assim. E eu tive que passar muitos dias denunciando, porque as pessoas passam nessas hordas de ataques, as pessoas passam muitas vezes de uma simples pilhéria, zoação, coisa parecida, e xingamentos que fazem parte do cotidiano das redes, as pessoas passam para ataques mais pesados, que envolvem promessas e ameaças de violências muito mais pesadas do que as violências verbais. É claro que a gente precisa também entender o funcionamento dessas violências e o poder dessas violências verbais, inclusive no que concerne aos seus efeitos, porque tem muitos efeitos que a gente pode analisar. De qualquer maneira, então, eu propus de começarmos o ano de 2002 com um ciclo de debates com intelectuais, professores, pesquisadores, que estudam o tema do fascismo, do bolsonarismo, e que estudam a própria figura do presidente da República, afinal de contas, enquanto pessoa pública e enquanto presidente, enquanto pessoa que ocupa um cargo, ele pode ser objeto de estudos, não há nenhum erro, nenhum mal em se fazer isso. E as pessoas, enfim, vários intelectuais das mais diversas áreas têm estudado o fenômeno do bolsonarismo e, inclusive, da ascensão de um personagem como ele ao poder. Bom, considerando que é ano de eleição, é importante que nós, enfim, que somos os professores, as pessoas que estão, assim, não apenas interessadas em entender, mas com a obrigação de entender e de esclarecer a população, é importante que a gente continue o nosso trabalho. E eu estou falando com tanta didática, gente, porque eu acho que é necessário. E nós, professores, que além de tudo ocupamos esse espaço público, e eu sempre falo e repito, que quem não ocupa, quem é professor, educador, pesquisador hoje em dia, e não ocupa o espaço público, a meu ver, deveria fazê-lo, porque nós estamos numa situação muito difícil, é uma situação realmente tenebrosa, no que diz respeito à destruição, ao desmantelamento mesmo da esfera pública que foi perpetrada, enfim, é uma tática que vem sendo usada pelos fascistas já há bastante tempo, pela extrema-direita há bastante tempo, há anos, que existe uma ocupação da esfera pública, e eu acho que os intelectuais devem fazer o mesmo. Eu estou falando tudo isso para dizer que, então, propus de fazer esse ciclo que chamei de Precisamos Conversar sobre Bolsonaro. E no primeiro dia, como era uma abertura do ciclo, no primeiro dia de janeiro, eu fui para o Instagram para abrir uma live e poder falar com as pessoas sobre esse projeto, falar das minhas próprias investigações e perspectivas acerca de Bolsonaro, do fascismo, do bolsonarismo, até porque escrevo e pesquiso sobre isso. E simplesmente na hora que eu fui começar a live, apareceu uma mensagem dizendo que eu tinha ferido as regras da comunidade. Se eu fizesse novamente, eu perderia minha conta, e eu estava proibida de fazer lives em direto. Enfim, as lives são sempre ao vivo, né? Não em direto, ao vivo. Então eu fiquei impedida, tentei várias vezes e fiquei muito perplexa, porque eu não sabia
do que se tratava. Como havia muita gente esperando para aquele momento, eu resolvi, então, avisar as pessoas que havia isso que é uma censura, uma proibição, inclusive um castigo escolar, né? Já que você feriu as regras, agora você está proibida de fazer uma live. Eu achei aquilo muito, muito infantil. Aliás, a infantilização das pessoas nas redes é também uma tática do tipo de poder que as redes exercem, e nós não podemos sair das redes porque elas se tornaram um lugar decisivo de produção de conteúdo e de comunicação. Então, lá fui eu gravar vídeos tentando resumir o conteúdo da live. Os vídeos no Instagram, você só pode colocar pequenos vídeos, né, de 10 minutos, algo assim. Então, eu tentei resumir os meus conteúdos naquele dia como um ato de resistência básica, já que o Instagram estava tentando, em bom português, calar a minha boca. E eu achei isso tão horrível. E fiquei imaginando por que será, né? Talvez seja algum tipo de controle mesmo em relação às falas antibolsonaristas ou críticas do bolsonarismo. Mas, sobretudo, é possível que, em função de eu ter denunciado tanta gente e de eu ter também bloqueado tanta gente, provavelmente pessoas tenham também feito isso contra mim. Talvez seja isso, né? Mas aí vou continuar. Semana que vem a gente vai falar com a Deise Ventura, que, a meu ver, faz uma das pesquisas mais importantes sobre a burocracia do genocídio, né? Quais são os atos de governo, como funciona o metabolismo governamental no processo de avanço, de produção da contaminação, que é isso que a Deise Ventura pesquisa. Então, foi isso, meus caros, que aconteceu. Muito bem, Márcia, me diz uma coisa, o seu primeiro vídeo aí que você fez e liberou no teu Instagram, ele aborda exatamente o quê? Então eu falei, Rovai, sobre os meus livros. Eu falei sobre... Por que eu falei sobre os meus livros? Porque nesses livros as minhas observações elas ficam muito mais completas. E eu escrevi 4 livros encadeados nos últimos anos, especificamente sobre a questão o Brasil e o fascismo. E esses livros foram... O primeiro deles, que foi o Como Conversar com o Fascista, foi um livro publicado também em outros países. Enfim, eu publiquei também sobre o ridículo político, artigos nacionais em português e em outras línguas, porque isso é um fenômeno que está avançando pelo mundo afora. Mas uma questão que a gente precisa saber é que o Brasil ocupa um lugar bem especial nesse contexto de produção internacional e de difusão do fascismo, de produção de um fascismo que pode vir a se instaurar numa escala mais global. Então, eu quis discutir isso, mas precisei levantar aspectos históricos da questão fascista. Então, mostrar para as pessoas algo que eu vivo fazendo, inclusive a gente já discutiu entre nós, né, a diferença entre aquele fascismo de 100 anos atrás, quando Benito Mussolini usou esse nome para definir o seu próprio movimento, e o fascismo que a gente tem hoje. E uma das questões mais fundamentais do fascismo contemporâneo é justamente aquilo que eu chamei de turbotecno macho nazi fascismo. Então, é um fascismo turbinado, turbinado pelas tecnologias da comunicação, pelas tecnologias digitais, e é um fascismo que não é mais um fascismo, portanto, analógico, e um fascismo que funcionava nos alvores ou no início da história da propaganda do século XX. É um fascismo que já conhece muito bem a racionalidade publicitária, a racionalidade instrumental, a racionalidade das tecnologias. É um fascismo que se criou depois do advento da televisão. Isso é um fator importante que eu sempre coloco nos meus livros, porque o fascismo dos anos 20, 30, 40 do século passado era um fascismo que, anterior à televisão, ou seja, era um fascismo que dispunha de um certo cinema, portanto, de uma certa difusão,
e de tecnologias de impressão, de cartazes muito básicas, usava, claro, os mesmos conteúdos de ódio ao outro, de criar o inimigo, as táticas populistas, né, de criar o inimigo e transformar o inimigo num demônio, que não foi inventada, aliás, no século XX. Isso remonta a história humana, mas um dos momentos bem importantes, pelo menos na história do capitalismo, é ter transformado as mulheres, por exemplo, em bruxas. O nazismo alemão transformou os judeus nessas bruxas. Os comunistas sempre foram tratados como sendo essas bruxas ao longo da história, e por aí vai. Quer dizer, se cria sempre aquele que é, entre aspas, a bruxa, né? Na história do Brasil, a gente poderia dizer que todo o racismo, que aliás é base também do fascismo do século passado, dessa primeira metade do século passado, mas toda a história do racismo é uma história de fascismo eterno, né, como dizia Humberto Eco, e por aí vai. Então, eu fui falando assim desses conteúdos que eu fui trabalhando nos meus livros, de uma maneira simples, didática, que combina, digamos, com o Instagram, porque cada uma dessas redes também tem o seu funcionamento, a forma, né, que é capaz de dar conta de um determinado conteúdo, mas já é uma forma que vem com um conteúdo, digamos assim, uma forma que já sedimentou uma certa maneira de falar, como o Twitter e tantas outras. Ou seja, certos conteúdos que são acessíveis. Eu não sei se o meu conteúdo fascismo esse assunto, né, que eu venho trabalhando, se esse assunto causa mal-estar e se ele é um motivador para o Instagram dizer que eu feri as regras da sua rede. Mas eu imagino que, já falei outras vezes sobre fascismo, já botei cartazes e vivo falando sobre isso, então outras vezes não fui punida, então eu não sei exatamente o que entrou em jogo, mas provavelmente essa coisa da comunidade denunciando, porque eu recebi ataques assim aos milhares, eu não consegui contar, passou de 300, 400, de repente já era mais de 800, aí eu, meu Deus do céu, aí de repente já era mais de 1.000, aí eu disse, isso aqui deve ter muito mais de 1.000. Eu sei que eu fiquei, assim, uns 10 dias, até hoje de manhã, eu ainda estava lá com meu dedo, denunciando e bloqueando o que se configura como assédio, acoso, bullying, porque ultrapassou o limite do razoável e, claro, tinha muito robô, né, nesse processo. E eles vão nas suas publicações, ali nos comentários, te mandam mensagens diretas. Como que se dá são ameaças, né? E eu queria por isso acontecendo já agora em dezembro, janeiro, no início de 2022, que a gente, né, um ano que a gente terá aí uma disputa, segundo que as pesquisas estão indicando, entre Lula e Bolsonaro. O que você prevê agora para agora, né, esse período? Isso será que já não é um reflexo de que a gente já está entrando em campanha e que eles estão aí mobilizando os robôs para atacar uma forma, né, de atuar nas redes? Então, Dri, acho que é bem esse o caso, sim. É um ano eleitoral e, evidentemente, as táticas que foram usadas nos últimos anos, elas vão ser repetidas, então não podemos achar que não haverá uma vasta campanha de desinformação, a utilização de inúmeras e infindáveis fake news, personagens como eu, que estou fora do Brasil, estou exilada, mas sou uma representante do pensamento crítico, da análise, da filosofia, se torna, evidentemente, uma pessoa como eu, né, uma imagem como eu, uma figura como eu, um personagem como eu, se torna útil também para essa artilharia, porque esses sujeitos precisam de alvo. Quando eles atacam uma figura como eu, eles atacam o grande inimigo do fascismo, que é justamente o pensamento crítico e analítico e reflexivo. Então, se tivesse mais professores de filosofia combativos nesse nível, acho que eles seriam, e devem estar sendo, aqueles que são muito atacados.
É claro que aqueles que fazem o papel do intelectual ornamental ou aqueles covardes que estão escondidos, fingindo que não é com eles, inclusive gente da extrema esquerda brasileira, essa gente, evidentemente, que é covarde e que não vale nada, essa gente se esconde, então não recebe pancadaria como eu recebo, mas deviam ser corajosos, né, e vir para frente, vamos conversar, vamos analisar, vamos desmontar com uma arma importantíssima contra o fascismo, que é o pensamento crítico, analítico. Então, eu estou falando dos canalhas covardes, mas evidentemente tem muito mais gente bacana e gente boa e gente honesta, ética e decente fazendo a luta pelas ideias. Eu falo muito, há muitos anos eu falo de guerrilha conceitual, a gente precisa fazer. A guerrilha conceitual consiste em libertar as mentes, né? Fazer com que as pessoas pensem, fazer com que as pessoas analisem, fazer com que as pessoas não sejam devoradas pela ignorância, pela estupidez, pela burrice, por essa lavagem cerebral da guerra cultural que vem sendo travada no Brasil e no mundo, mas que no Brasil é bem pesada há vários anos e que fez Bolsonaro chegar ao poder, porque é justamente aquilo que ele faz melhor. Ele é muito bom nisso, Olavo de Carvalho é muito bom nisso, eles são excelentes em guerra cultural, eles fizeram realmente uma revolução emerdificando, bostificando, né, a mentalidade de muitos brasileiros e ganharam muito espaço. Então, nós temos que responder a isso. E aí, teve problema? E, gente, lá dentro do meu estúdio, lá do meu ateliê, a internet é muito ruim, então eu tô aqui na rua pegando um frio acho que agora deve estar uns 8 graus. Mas é isso. A gente termina. Tem mais uns superchats aqui que imagina. Tem aqui o André Lobão, ele pergunta: o fascismo tem historicamente influência do movimento dos confederados da Guerra Civil dos Estados Unidos? Muitos imigraram para o Brasil. É um movimento global? Ele pergunta, e tem uma pergunta aqui da responsabilidade, vou fazer as duas aí de passo para você, Márcia. Ela pergunta se o Rovai merece um puxão de orelha filosófico por zombar do timbre de voz do Moro, do Sérgio Moro, o marreco, porque toda vez que o Rovai vai falar, ele faz um pé. E se fosse da cor da pele, da altura, da deficiência física, seria ético? Então tem duas perguntas aí para a Márcia. Ai, gente. Deixa a Márcia, eu não vou responder. Não, eu vou deixar o Rovai responder. Gente, eu acho que a zoação tá livre, assim, falando sério. A zoação é livre, e até porque as pessoas públicas, elas podem ser zoadas. Agora, tem uma diferença entre você ser zoado e você ser assediado e acossado. Então, quando você começa a mandar mensagens internas, o Rovai não vai ficar escrevendo para o Moro dizendo marreco, marreco, marreco. Marreco é um apelido que ele ganhou e que a gente usa. Então, se as massas querem usar esse apelido, faz parte do processo, a gente pode discutir milhões de vezes. Como as massas indignadas não têm muito o que fazer, então, às vezes, a resposta acaba sendo essa mesmo, colocar uma etiqueta num sujeito que fez tanto mal ao Brasil. Isso, ok, faz parte. Mas o Rovai não vai ficar ligando pro Marreco para dizer: ô Marreco, você é um marreco mesmo, tomara que você morra, quero que você morra logo. Como eu fico recebendo, por exemplo, né? As pessoas ficam me fazendo o assédio, fazendo o acosso, mandando zilhões de mensagens. O resto que diz respeito a ser uma figura parte da briga, né? Faz parte da chatice nossa de cada dia, que a gente tem que enfrentar. Agora, eu acho que no meu caso em específico,
os caras fazem isso achando que eu vou ficar ofendida, sabe? Que eu, assim, não sei como é que funciona o jogo e que se alguém disser que eu sou feia, chata e burra, que eu vou ficar, eu vou ficar chorando. Assim, gente, não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Inclusive, uma coisa bizarra das redes sociais é o seguinte, quanto mais você bate numa pessoa, mais seguidor ela arranja. Então, a gente também tem que entender como é que isso funciona, né? Para a gente não continuar fazendo a mesma coisa. Sobre a pergunta acerca da universalidade do fascismo, acho que era isso, né? A primeira pergunta, diria o seguinte: em cada país existem, cada país tem tem a sua extrema direita como uma espécie de franja que nos períodos democráticos esconde, né? Fica escondida. Então, evidentemente, todos os países, o Brasil também, se a gente for pesquisar a nossa própria história, a gente tem a implantação do nazifascismo no Brasil, nos anos 30, a gente tem muitos lugares do Brasil onde os fascistas, sobretudo no sul do Brasil, se instauraram. Enfim, toda a América Latina tem 1000 histórias tristes, Estados Unidos, a Europa, então, nem se fala. Então, assim, eu acho difícil dizer é um movimento mundial no sentido de ser universal. É um movimento, enfim, que tem um caráter ideológico por um lado e por outro. E isso eu acho que é o que mais pega hoje em dia. É uma tecnologia política útil. Então, o neoliberalismo vai usar isso sempre. Então, cada país com a sua extrema-direita, seja lá que nome ela tenha, seja lá como ela se escondeu nos períodos democráticos, de vez em quando ela consegue aparecer, consegue vir à tona e consegue capturar corações e mentes e chegar ao poder. Então, não, eu diria assim, não é um movimento organizado, universal, em que pese que hoje em dia, tendo, por exemplo, sei lá, o Steve Bannon vendendo a campanha publicitária, né? Faz o combo da campanha publicitária e começa a vender para os mais diversos países. Vende para aquelas pessoas, empresários. Voltou, Márcia? Enfim, os 1% investindo. Eu tô aqui, gente. Eu tô aqui. Tinha dado uma não sei se mas voltou. Eu vou ver se eu fico quieta e não ando. É que eu tô caminhando para ver se eu me esquento, que eu esqueci de pegar meu casaco. Bom, mas eu estava falando isso. Então, acho que se trata de uma tecnologia política muito inteligente, que faz parte de uma lógica publicitária e de uma raça vendida e que foi vendida e vem sendo patrocinada por neoliberais do mundo. Mas acho que a gente pode derrotar isso, só que não é uma derrota só nas urnas, porque na hora você derrota nas urnas e depois você tem que fazer 1000 trabalhos, 1000 esforços para que isso não avance, não avance, não continue, que essa semente não continue ali pronta para germinar, né? Os ovos da serpente, como muitos falam há tanto tempo. Com certeza. Vamos começar derrotando o Bolsonaro, né? Agora em outubro, e continuar então a luta contra esses ovos da serpente aí do fascismo, né? Rovai tem. Não, acho que a gente está chegando no final. Só queria fazer uma pergunta para a Márcia, para a gente já ir terminando o programa, porque há 4 anos você estava nesse momento começando a considerar sua candidatura a governadora do Rio, né? E discutindo com o PT o que você acabou realizando esse projeto depois, né, no percurso de 2018. O que queria te fazer o seguinte: como é que você está vendo o Rio à distância agora, os movimentos ali do Marcelo Freixo, do Rodrigo Neves, de outros candidaturas do progressista? Que se você não pensa em se candidatar, né? De novo, algum outro projeto. Ou trocar parlamento, de repente? Não, eu não. Então, olha só, no ano passado, nessa época, eu ainda não tinha sido a vítima preferencial do MBL.
Nessa época, eu estava ainda começando, tinha recém saído do forno o meu livro chamado Feminismo em Comum, e no final do mês de janeiro que eu fui entrevistada pelo Juremir Machado, recentemente demitido, que eu fiquei sabendo lá do Correio do Povo, e aí teve a invasão do MBL num programa de rádio do qual eu fui participar, numa emboscada midiática mesmo, muito estranha. Bom, aí eu conversava muito, sim, desde 2017, conversava muito com o PT. Aí, 2018 foi um ano em que eu e o Celso Amorim conversamos muito também, porque ele era um possível candidato, e eu só me tornei candidata na desistência do Celso Amorim. Então, outra coisa, Celso Amorim só foi candidato e eu só fui candidata porque, ou só era pré-candidato e eu só me tornei candidata porque o PSOL não quis o apoio do PT em 2018. O PT do Rio de Janeiro tem muitos problemas, alguns problemas conhecidos. É um partido que precisa ser reconstruído no Rio de Janeiro. Tem muitas, como toda a esquerda, né? Precisa ser construída e reconstruída em vários lugares. Acho ótimo que o Marcelo Freixo possa ser candidato. Acho que seria um excelente candidato. Agora que ele deixou o PSOL, que é um partido muito pequeno, e um partido que acho que também teve táticas muito bizarras de luta pelo poder naquela época. Eles tinham muito medo que eu passasse na frente do Tarcísio e fizeram muitos jogos bastante sujos naquela época, mas foi bom até para mim, foi muito bom de ver, porque eu sou muito idealista, sabe? Eu sempre acho que tudo vai pelo melhor e depois eu acabo vendo que a vida real é muito dura e muito mais difícil. E a política partidária é realmente uma coisa bizarra e assustadora. A gente que é mulher, então, a gente é tratada sempre como se a gente estivesse entrando assim, sendo uma intrusa no lugar que os homens definiram que é deles, né? Então, eu não pretendo me candidatar porque acho que, assim, se eu fosse candidata, por exemplo, a algum cargo, eu seria muito usada pela extrema-direita, como já estou sendo usada não sendo candidata. Se eu fosse candidata, então eu seria muito mais usada, como fui naquela época, como o Jean Willis foi também naquela época. A gente acaba sendo usados como se fôssemos alavancas para a extrema-direita aparecer. O MBL cresceu muito, fazendo, inclusive o sujeito que invadiu lá a rádio no dia que eu estava lá, em janeiro de 2018, esse sujeito se transformou, foi eleito deputado federal. E eles fazem, então, essa coisa de usar a gente, de usar pessoas de esquerda que tenham uma visibilidade que eles não têm. Eu sempre digo que Bolsonaro não existiria sem o Jean Willis, e quanta gente de extrema-direita que não existiria sem o PT, sem o antipetismo. E acho que eu, como professora de filosofia, como mulher e como pessoa que estou sempre disposta ao debate, que não tenho medo de falar o que eu penso, acaba que esses canalhas acham que podem me usar e, de fato, vivem tentando me usar. Então, a gente precisa saber dessa estratégia, né, para a gente poder não virar uma coisa dessas e não ser usado dessa maneira, e ao mesmo tempo a gente poder se proteger, porque isso que está acontecendo comigo, que vem acontecendo nesses anos todos, pode acontecer com muitas outras pessoas, mas eu não acho que a gente deva parar de lutar. Eu acho que nós precisamos melhorar as nossas estratégias, é só isso. E eu vou certamente apoiar muitas feministas. Eu tenho mais vocação para ajudar os outros do que para ocupar esses cargos que são, enfim, cargos importantes e necessários, mas eu só acredito mesmo no feminismo e é as mulheres as mulheres feministas que eu vou apoiar, como fiz em 2020. E acho que, na minha condição de pessoa exilada, é o melhor que eu posso fazer nesse momento, até porque não posso voltar para o Brasil, considerando a quantidade de ataques que eu recebo, e também não posso voltar para o Brasil porque eu não tenho mais vida no Brasil, né? Eu sou uma professora dando aula aqui na França, é aqui que eu pago as minhas contas, é aqui que eu vivo, eu não tenho mais casa, não tenho
tenho minha família que mora lá no Sul, mas eu não tenho mais nada no Brasil. Então, vou continuar por aqui cuidando da vida e sendo uma professora na luta. Muito bem, Márcia Tiburi. Queria te desejar de novo um feliz 2022 aí na luta, aí em Paris. Obrigada, gente. A luta global pelo Brasil. Deixa eu falar uma coisa, Rovai. Olha só. Então, eu e o Jean e Débora Diniz e outras pessoas, vários intelectuais, pesquisadores, fomos banidos fisicamente do Brasil, né? Nós sofremos um banimento mesmo físico. E esses ataques nas redes sociais, eles promovem, eles esperam que aconteça um banimento digital. Então, a luta nas redes sociais, a luta na internet é gigantesca e cada vez maior. Bolsonaro se elege só com base nisso. Então, é importantíssimo que a gente lute nas redes, é mais importante, inclusive, do que, hoje em dia, em termos de construção de narrativa, de espaço simbólico, é até mais importante do que a gente estar nas trincheiras físicas e concretas, em que pese que as duas são muito importantes. Mas, se vocês pensarem bem, em termos de estratégia política e eleitoral, as redes sociais são infinitas. As redes sociais associadas à mídia hegemônica são absolutamente importantes, e o papel, evidentemente, da mídia honesta e que não é hegemônica é absolutamente fundamental, mas é um circuito que a gente precisa reconhecer e precisa entender como ele funciona. Não seremos banidos do mundo digital, a gente vai continuar aqui porque a gente está junto. Olha só, tem só 3 superchats rapidinhos aqui. Tem o João Vilar, ele fala: Márcia, já tem segundo ali na França. Tem também aqui uma pergunta. Não entendi. Se tem seguridade. Eu acho que ela já tem. Você já tem seguridade social. E tem também uma pergunta: Márcia, não devemos aproveitar a euforia para ajudar a construir a elegibilidade e não trazermos traumas históricos que podem trazer inércia? E tem também outra pergunta do Cláudio Alves: não há no mundo, na verdade, diferentes fascismos nacionais que imitam uns aos outros? E aí, só para encerrar, então. Eu perdi a primeira pergunta, então não consegui escutar, mas deixa para lá. Olha, assim, gente, eu sou uma professora de filosofia, vocês não vão me ver manipulando ninguém, então eu vou de verdade, eu vou com a verdade. E aí, se os traumas históricos eles existem, eu não vou colocar eles fora da cena para discutir política. Então, eu não sei, as pessoas podem encontrar, os publicitários podem encontrar estratégias melhores do que a minha, mas eu vou continuar nessa porque é uma questão de dever moral, ético, de ofício, e eu acredito numa política que restaura a verdade. Então, fora disso, eu não tenho nenhum interesse em fazer política, só política. Inclusive, a filosofia é a política da verdade, e eu vou seguir fazendo isso. E a gente tem que derrubar os fascismos com a verdade, porque os fascismos dependem, sejam de que lugar eles venham, eles dependem sempre do mesmo jogo pérfido, que é o da mentira e o da enganação. Então, vamos com a política da verdade, que é a filosofia, que a gente vai mais longe. Muito bem, chegamos ao final do nosso segundo programa do ano. Exatamente. Com Márcia Tiburi, Rochinha, obrigada, gente. Você tem cabeça. Obrigada, Márcia. Vai lá pro quentinho. É isso aí, Rovai. Chegamos aqui ao final e eu vou aproveitar para divulgar novamente, olha só, o nosso primeiro webinário para entender pesquisas eleitorais, com o Marcos Coimbra, no dia 24 de janeiro, às 19 horas, das 19 às 21h30, online, pelo Zoom, com certificado exclusivo aí, então, para sócios e membros, gratuito, na verdade, para sócios e membros aqui da TV Fórum a partir de R$ 14,90, todos os sócios pelo site, e se você não é sócio, você vai poder comprar a sua inscrição pelo valor de R$100, e quem é membro de R$ 7,90 sai R$20 a participação. Tem 80% de desconto. 80% de desconto.
nesse webinário. Se gostou da canequinha, ainda tem algumas à disposição aqui para você poder animar a sua cristaleira. E aproveitar. E aproveitar, como diz o o Luca. Luca. Era isso. Pessoal, vamos Salve, ficar por salve, aqui. gente. Salve, salve. Beijos, beijos e beijos. E é isso aí.